Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui então na resolução das questões da lista, né? Na verdade, mais aí umas dicas mesmo, tá bom? Que aí eu dou o pontapé inicial e vocês finalizam aí as questões só para a gente relembrar mesmo o conteúdo. Bom, então vamos aqui à questão 7 agora. Em certo instante, o capitão de um navio vê o topo de um iceberg sob um ângulo de 30 graus com a superfície do mar. Navegando 100 metros no sentido do iceberg, o capitão vê o topo sob um ângulo de 45 graus com a superfície do mar. Calcule a altura da parte emersa do iceberg em relação ao nível do mar, desconsiderando a altura do navio. Use 1,73 ou 1,73 como aproximação para raiz de 3. Bom, vamos lá então. Então, o capitão está no navio, né? Ele vai ver o topo de um iceberg sobre um ângulo de 30 graus. Então, digamos que ele esteja a essa distância aqui. Ficou perfeito não, mas dá para entender, né? Mais uma vez trabalhando ali com triângulos retângulos, né? Então o navio está aqui, ó. Digamos que o navio esteja no ponto A. Navio. Ele vai ver o topo do iceberg está aqui, ó. Né? O iceberg está aqui. Vamos chamar de X aqui. A altura do iceberg. Aí ele vai ver o topo, que é o ponto B, digamos, e a base é o ponto C. Só para colocar aqui alguma coisa. Ele vai ver o topo a um ângulo de 30 graus, certo? Aí depois, navegando 100 metros no sentido do iceberg, ou seja, navegando aqui mais 100 metros, ele vai chegar num quarto ponto aqui, vamos chamar de ponto D. E ele agora vai ver esse topo, ele vai estar mais próximo, né, do iceberg, e automaticamente o ângulo que ele vai ver o topo aumentou. E aumentou aí, como diz o texto, para 45 graus, certo? E ele quer saber a altura desse iceberg, a parte emersa. A parte emersa significa o quê? A parte que está acima do nível do mar, né? Que é justamente o valor de x aí. Para fazer essa questão, gente, nós vamos ter que considerar aqui uma outra variável, que vai ser essa aqui, ó, a distância do navio pro iceberg depois dos 100 metros percorridos aí pelo navio. Então eu vou chamar essa distância de y. E vou usar aqui o ângulo de 45 graus. Como nós temos aqui o cateto oposto e o adjacente, nós vamos usar aqui a tangente de 45 graus, que vai ser igual ao cateto oposto sobre o adjacente, né? Só que a tangente de 45 graus, se vocês observarem lá na tabela, é 1. Com isso, temos aqui, na multiplicação cruzada, que x é igual a y. Dessa forma, então, a gente já exclui uma das variáveis e vai trabalhar apenas com uma variável, porque essa medida aqui é x, certo? E aí, eu vou tentar aqui usar esse pequeno espaço aqui para tentar terminar de resolver. Agora, se nós considerarmos apenas o triângulo grande, deixa eu apagar aqui essa parte aqui que sobrou. Opa, calma aí. Agora nós vamos pegando o triângulo grande aqui, ó, nós temos aqui que a altura do iceberg é x e a distância inicial do navio para o iceberg era 100 metros mais o que ele andou depois, né, o que faltava, que era o y. Só que o y é x. Então essa distância aqui agora vai ser 100 mais x. Porque a gente descobriu aqui fazendo a tangente 45 que o x é igual ao y. Então, agora esse ângulo aqui é de 30 graus. Então nós vamos mais uma vez usar a tangente, né? Que nós temos aí apenas os catetos.
E essa tangente será igual ao cateto oposto pela hipotenusa, que é... Desculpa, eu falei errado. Pelo cateto adjacente, que é 100 mais x. E aí agora, só resolver. Aí eu deixo com vocês o resto da resolução, para achar o valor de x, beleza? Aí vocês vão olhar na tabela qual que é a tangente de 30, depois multiplicar cruzado, isolar o x e calcular, tá bom? Se ficar raiz no denominador, não esqueçam de racionalizar a raiz, tá bom? Multiplicar em cima e embaixo por ela mesma. Bom, indo agora para a questão 8, agora nós já vamos mudar um pouco o assunto. Nós já vamos falar aí de lei dos senos e dos cossenos, tá? Porque agora a gente não está mais trabalhando necessariamente num triângulo retângulo. Aí como é que a gente faz nesses casos? Se forem dados aí a informação de dois ângulos e um dos lados apenas, a gente vai usar a lei dos senos. Se forem dados dois lados e um ângulo, aí vai ser a dos cossenos, ok? Bom, então olhando aqui para esse primeiro triângulo, nós temos aqui que achar o valor de x, e a lei dos senos diz o seguinte, que o lado vezes o seno do ângulo oposto é constante para os três lados. Nesse caso aqui, o ângulo oposto ao lado que mede x nós não sabemos ainda. Porém, 75 mais 45 vai dar 120. 120. Então, para 180 vão faltar, que é a soma dos três ângulos, né, tem que dar 180. Então, esse ângulo aqui ele vai ser de 60 graus. Bom, tendo então o ângulo oposto ao lado que mede x, agora eu posso usar a lei dos senos, que diz o seguinte, que se eu pegar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado, vai ser igual a medida de outro lado, nós temos aí 5 raiz de 2, dividido pelo seno do ângulo oposto, que no caso é o seno de 45 graus. Bom, aí eu posso multiplicar cruzado, então vai ficar seno de 45 graus vezes x é igual ao seno de 60 graus vezes 5 raiz de 2. E aí você vai substituir o seno, né, que é raiz de 3 sobre 2, e aqui raiz de 2 sobre 2. Depois pode até cortar o 2 com o 2 aqui, né? E vai calcular. Eu sei que a conta final, só para dar mais uma ajudinha para vocês aí, vai ficar raiz de 2 vezes x igual a raiz, aí esse raiz de 2 também pode cortar aqui, ó. Então vai ficar só 5 raiz de 3. Acabou, né? Praticamente acabou. Praticamente não, acabou a questão, né? Acabou que eu fiz tudo aqui dessa. Então já que eu fiz tudo da letra A, vou deixar para vocês aí fazer a letra B toda, tá bom? Mesma ideia, tá? Nós temos dois ângulos. Esse não vai precisar achar o valor do terceiro ângulo, porque o 30 já é o oposto ao x e o 45 já é o oposto ao 8. Então, esse aqui ainda é um pouco mais simples, porque não precisa nem achar a medida do terceiro ângulo, ok? Então, vou deixar para vocês aí a letra B. A questão 9, diferentemente da 8 agora, a gente vai ter dois lados e um ângulo. Então, dois lados e um ângulo, o outro era dois ângulos e um lado. Dois lados e um ângulo, a gente vai usar a outra lei, que é a dos cossenos, certo? E nós não podemos usar apenas o seno, cosseno, tangente, porque a gente não tem informações se esse ângulo aqui é reto ou não. Apesar de parecer, né, ser um ângulo reto, não foi identificado, então a gente não pode assumir. Então, o que diz a lei dos cossenos? Primeiro, eu vou identificar o ângulo e o lado oposto a ele. Então, o lado oposto ao ângulo é o lado que mede x. Então, esse lado oposto ao ângulo vai ficar do lado esquerdo da equação elevado ao quadrado. Ele vai ser parecido com o teorema de Pitágoras, tá? Então, vai dar a soma dos outros dois ao quadrado também, assim como o teorema de Pitágoras. Porém,
eu vou acrescentar aqui menos 2 vezes essas medidas desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o de 60 graus. Aí aqui agora é cálculo, 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 e chegar aí no valor de x, tá certo? Cosseno de 60 também, só olhar na tabela, aí chegou no valor de x, acabou. Questão 10, deixa eu só beber uma água aqui que minha boca já está ficando seca. Bom, questão 10, dois navios A e B estão ancorados nas proximidades de um cais. De um ponto C do cais, observam-se os dois navios de modo que a medida do ângulo ACB é 60 graus, a distância de C até A é 5 km e de C até B 8 km. Calcule a distância entre os dois navios. Então vamos montar aqui o triângulo. Ó. Vou montar até na figura mesmo, que essa figura aqui ficou grandinha. Dá para ver bem. Ó. Então nós temos esse triângulo aí, que não é um triângulo retângulo, né? A gente não tem informações sobre isso. E nós temos as seguintes informações. O ângulo ACB, que é justamente aqui, sempre o ângulo vai estar no do meio aqui, tá? No ponto do meio. Então vai estar aqui no C. Essa medida desse ângulo é 60 graus. E ele deu o valor de dois lados. Do CA, que é 5 km, do C até o A, e do A, aliás, do C até o B, que é 8 km. E ele quer a distância entre os navios. Então ele quer a medida do terceiro lado. Mais uma vez, assim como na questão 9, foram dados aí dois lados e um ângulo. Então a gente vai usar a lei dos cossenos, né? O lado oposto ao ângulo é o que mede x, então vai ficar x ao quadrado, que é igual, eleva os outros dois ao quadrado, menos 2 vezes a multiplicação entre os dois, vezes o cosseno do ângulo, que é 60 graus. Então calculou aí, achou o x, a resposta da questão. Vamos para a penúltima desse vídeo, questão número 11, muito parecida com a 10. Dois pontos A e B estão localizados na margem de um lago, conforme mostra a figura ao lado. Para calcular a distância entre esses pontos, esse topógrafo caminhou em linha reta 250 metros a partir de A até um ponto C, com medida BAC igual a 75 graus. A seguir, mediu o ângulo ACB, obtendo 60. Com esses dados, obteve a distância AB. Qual é essa distância em metros? Então, ele quer descobrir essa distância, né? Na verdade, ele descobriu essa distância, né? Fazendo o quê? Andando 250 metros aqui na margem do rio. Então, ele andou 250 metros, né? Para não precisar entrar no rio. E aí ele mediu esse ângulo. Digamos que aqui seja um ponto C. Que ele não botou aqui no desenho, mas a gente pode colocar. Esse ângulo com o B é de 70. Não, esse é de 75 graus. O BAC, o ACB é 60. Então ele deu dois ângulos em um lado. Então a gente vai usar a lei dos senos aqui. X sobre o seno do ângulo oposto, que é o de 60 graus, é igual a 250 sobre o seno do ângulo oposto, que é esse aqui, que vai dar 45, tá, galera? Porque 45 é justamente o que vai faltar, ó. 75 mais 60 dá 135, para 180 faltam 45. Então vai ficar 250 sobre o seno de 45, e aí só multiplicar cruzado e resolver como na questão 9, né? Questão 9, que era sobre lei dos senos. A última do vídeo, então, questão 12. Transforme os ângulos abaixo de graus para radianos ou vice-versa. Bom, de grau para radiano, vamos pegar aqui como exemplo a letra D. Então vamos pegar aqui a D como exemplo. 210 graus em radianos fica. Basta você pegar o número, multiplicar pela letra π, né, que é um número também, aproximadamente
aproximadamente 3,14, e dividir por 180. Aí pode cortar aqui 0 com 0, vai ficar 21π sobre 18. Simplifica aqui por 7, não, por 7 não, por 3, né? Aqui dá para simplificar em cima e embaixo por 3, aí vai ficar 7π em cima, embaixo vai ficar o 6. Então 210 graus em radianos fica 7π sobre 6. Aí vocês vão fazer o mesmo aqui com a letra E e F, tá bom? Nas letras A, B e C é ainda mais fácil. Vou fazer a B aqui, que é um pouquinho mais diferente. É só você pegar o π e substituir por 180 e repetir o restante. Acabou. 4 vezes 180, que dá... Na verdade aqui você pode cortar primeiro, ó. 180 dividido por 15. Só usar aqui a calculadora para não ter erro. Vai dar 12. Então vai ficar 4 vezes 12, né? 15 sumiu, aqui ficou 12 aqui, 1. É 4 vezes 12, 48. Então 4π sobre 15 vai dar 48 graus. Aí, só repetir o procedimento então na letra A e na letra C, beleza? Então é isso, pessoal. Terminamos aqui o vídeo 2, né? Espero que tenha dado para ajudar aí vocês na resolução da lista. E até o vídeo 3 então. Valeu!